Bom dia, galera. Tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos agora em um novo bimestre, novos conteúdos, novos desafios, tudo novo e começando hoje falando sobre transitividade verbal, que é o pontapé inicial para entrarmos dentro da análise sintática. Sujeito, predicado, tipos de sujeito, tipos de predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento verbal, complemento direto, indireto, adjunto de nominal, adjunto de verbial, vocativo, aposto, tudo isso que nós vamos ver pouco a pouco, passo a passo, a partir de agora. Hoje a gente vai falar sobre transitividade verbal ou predicação verbal, que é a mesma coisa. Quando a gente fala de transitividade verbal, a gente começa a pensar na relação que o verbo tem com seus complementos. Então eu tenho que pensar que a primeira coisa que eu tenho que encontrar numa oração, a primeira coisa que eu devo procurar quando eu estou fazendo análise sintática é o verbo. Eu começo sempre pelo verbo. Eu acho o verbo e a partir do verbo eu vou achando todos os outros termos da oração. Então guardem, essa dica é valiosa. A primeira coisa que eu procuro sempre é o verbo. Acho o verbo, a partir dele eu começo a fazer as perguntas. Pergunto quem para achar o sujeito, pergunto o que, do que, no que, com quem, né, para achar os complementos e assim por diante. Então, o verbo é o termo principal da oração, né, é o que rege todos os outros elementos, a partir dele que eu encontro toda a estrutura sintática de uma oração. Então, não esqueçam disso. Sempre a primeira coisa que eu encontro é o verbo. E quando eu falo de transitividade verbal, eu vou falar de verbos que possuem sentido completo, que são chamados de verbos intransitivos, ou vou falar de verbos que têm sentido incompleto, que eu falo de verbos transitivos. E ainda existem os verbos de ligação. Então, três grandes grupos ou três grandes classificações. Dentro desses três grupos eu tenho subclassificações, tá? Então aqui eu trouxe uma tirinha. Oba, já entendi o que entendi. O quê? Entendi a matéria. Entender é transitivo. Quem entende, entende alguma coisa. Por isso que é transitivo. Tem trânsito, continua. Eu não posso terminar a frase não entendi, porque ele pede um complemento, ele pede um elemento a mais depois do verbo. Falando agora, conceito por conceito. O que é um verbo intransitivo? Então, eu tenho que pensar que a palavra intransitivo forma-se do prefixo in, que é uma negação, né? Mais a palavra transitivo. Quer dizer, aquele que a ação não transita. Isto é, não passa para um complemento, pois o verbo tem sentido completo. O verbo, ele é forte, ele sozinho consegue transmitir a mensagem. Eu não preciso dizer mais nada depois do verbo, porque a mensagem está completa. Eu posso simplesmente colocar um ponto final no verbo e todo mundo vai entender. Exemplo, a criança caiu. Eu não preciso dizer mais nada. Todo mundo compreende a mensagem porque o verbo caiu é um verbo de sentido completo, é um verbo forte. Ele não precisa de complemento, porque quem cai, cai. Não, se eu perguntar caiu o quê, eu não vou ter resposta. Por isso que esse verbo é um verbo intransitivo. Já os verbos transitivos, né, são verbos que são fracos, podemos dizer assim. Por que são fracos? Porque eles vão precisar de um complemento, eles precisam de um auxílio, de um ou mais ajudantes, podemos dizer assim, ou auxiliares para transmitir a mensagem. A palavra transitivo vem de transitar, ou seja, passar de um lugar para o outro. Verbo transitivo é aquele em que a ação transita, passa do verbo para o complemento. Essa passagem pode ser direta ou indiretamente, por meio de um obstáculo. Gramaticalmente, esse obstáculo a gente chama de preposição, ou seja, se eu tenho um obstáculo, eu tenho um verbo transitivo indireto. Se eu não tenho um obstáculo, eu tenho um verbo transitivo direto. Lembrando, então, o verbo transitivo é aquele que tem trânsito, ele continua depois do verbo, ele precisa de algo depois do verbo para transmitir a mensagem. Eu não posso terminar a oração no verbo, porque senão ela fica totalmente incompleta. Eu preciso de algo a mais, eu preciso fazer uma pergunta para o verbo e ter esse complemento. Esse complemento é chamado de objeto direto ou de objeto indireto. Então, a transitividade verbal pode se dar de dois modos, direta ou indiretamente. O
que é um verbo transitivo direto? É aquele que pede um complemento sem preposição. Esse complemento chama-se objeto direto. Exemplo, ela estudava a nossa língua portuguesa. Como eu disse, a primeira coisa que eu tenho que encontrar é o verbo. No caso aqui está em negrito, estudava. Por que o verbo? Porque se eu perguntar, ó, ela estudava, eu não posso dizer ela estudava. Quem estuda, estuda alguma coisa. Tem que perguntar, estudava o quê? Quando eu pergunto o quê, eu vou ter como resposta o que a gente chama de objeto direto. Se tem objeto direto, automaticamente esse verbo é classificado como verbo transitivo direto ou pela sigla VTD. Então, eu pergunto o quê? Quem estuda, estuda alguma coisa. Não tem preposição do verbo, por isso que ele é direto. Já o verbo transitivo indireto é aquele que pede um complemento com preposição. Esse complemento chama-se de objeto indireto. A única diferença entre objeto direto e indireto é justamente o uso da preposição. Observe o exemplo. A turma não gosta de atividades em grupo. Ó, quem gosta, gosta de alguma coisa. Esse de que está em vermelho é a preposição. Por quê? Porque o verbo gostar rege, ele pede, ele solicita, ele exige a preposição de. Se eu não colocar essa preposição, eu estou cometendo um erro gramatical. Então, eu tenho que utilizar. Ao utilizar, eu comprovo que o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu pergunto, gosta do quê? De atividades em grupo. O objeto indireto, automaticamente eu tenho o verbo transitivo indireto. Lembre-se, transitivo indireto, preposição, depois o verbo. Transitivo direto, sem preposição. Mas nem todas as preposições introduzem objeto indireto, apenas as 6 preposições. A, em, com, de, para e por. Somente essas 6 preposições é que vão introduzir objetos indiretos. Então, isso é super importante, é legal guardar, decorar essas 6 preposições, porque vai facilitar a análise sintática, o nosso dia a dia, no transcorrer desse bimestre. E aí existe um verbo que é chamado de verbo super fraco. Por que ele é fraco, ou super fraco, ou fraquíssimo, podemos dizer assim? Porque é um verbo que ele vai precisar de 2 complementos. Eu preciso dar 2 complementos para esse verbo para ele transmitir a mensagem. Se eu não passar esses 2 complementos, se eu não expor a oração com esses 2 complementos, vai ficar incompleto. Na língua portuguesa, não existe uma lista enorme desse tipo de verbal, mas eu tenho que identificá-lo, porque se aparecer, eu tenho que saber que nessa oração tem o objeto direto e o objeto indireto. Observe o exemplo. Ó. Um grupo de médicos doou livros para a biblioteca escolar. Observe o verbo doar, o verbo dar. Quem dá algo a alguém ou para alguém. Então, observe, eu vou ter os 2, porque eu posso perguntar doou o quê? Livros. Para quem? Para a biblioteca escolar. Ou a quem? A biblioteca escolar. Tanto faz, poderia dizer, estruturar a oração das 2 formas, tá? Mas, ó, quem doa algo a alguém. Quem dá algo a alguém. Quem presenteia alguém com alguma coisa. Quem homenageia alguém com alguma coisa. São verbos que são fraquíssimos, que exigem, que pedem 2 complementos para transmitir a mensagem. E aí a gente entra dentro do verbo de ligação, que é o último grupo. O que é um verbo de ligação? É aquele que, não sendo significativo, não expressa ação na oração. Liga o sujeito a um predicado, um predicativo, qualidade ou estado do sujeito. Não há objeto direto ou indireto, mas sim um predicativo do sujeito. Sempre que eu tiver verbo de ligação, eu não vou ter um complemento verbal chamado de objeto direto ou objeto indireto. E sim, esse complemento verbal vai ser chamado de predicativo do sujeito. Exemplo. Minhas colegas estão entusiasmadas. Estão, verbo de ligação. Se eu perguntar, estão o quê? Entusiasmadas. Este termo entusiasmada é o que a gente chama de predicativo. Por quê? Porque é uma qualidade de minhas colegas, que é o sujeito, o predicativo do sujeito, é uma qualidade do sujeito, e o verbo estão simplesmente está ligando essas 2 estruturas. Minhas colegas entusiasmadas. Então, observe,
simplesmente junta as duas peças. Por isso que é chamado de verbo de ligação. Alguns verbos de ligação: ser, viver, estar, andar, achar-se, encontrar-se, ficar, virar, tornar-se, fazer-se, continuar, permanecer, parecer. Pessoal, aqui eu coloquei os mais clássicos da gramática, mas tradicionalmente a gente aprende desde lá da educação básica que a língua portuguesa ela tem 7 tradicionais verbos de ligação: ser, estar, ficar, andar, parecer, permanecer e continuar. Esses são sempre verbos de ligação, a não ser o verbo andar, né, que tem 2 sentidos, pode ser verbo intransitivo ou pode ser verbo de ligação. Se eu falar o menino anda rápido, eu tenho verbo intransitivo. Se eu falar o menino anda triste, eu tenho verbo de ligação. Então eu tenho que ter esse cuidado. Mas para descobrir se o verbo é de ligação ou não, eu vou observar a frase. Se depois do verbo tiver um predicativo de sujeito, o verbo está sendo utilizado como verbo de ligação. E aí, o que acontece? Essa questão de observar se o verbo está sendo utilizado como verbo de ligação ou não, acontece não só com o verbo de ligação, mas com qualquer verbo em referência à transitividade. Por quê? Porque é o contexto de emprego, é o verbo empregado dentro do texto que vai fazer essa diferença. Então, a definição de transitividade verbal somente se define no contexto. Isso porque não se pode determinar que um verbo seja transitivo direto ou indireto sem analisá-lo na situação comunicativa em que ocorre, ou seja, sem analisar esse verbo dentro do texto ou dentro da oração que ele foi enquadrado, que ele foi utilizado, encaixado. Então, observem 3 orações aqui, tá? 3 enunciados com o verbo virar. E em cada um deles, o verbo virar tem uma classificação, uma transitividade diferente. Observe o primeiro exemplo. Um barco pesqueiro virou no litoral nordestino. Ó, virou, tá? Um barco pesqueiro virou. Poderia botar um ponto final aqui e encerrar a oração. E eu tenho o verbo intransitivo. No litoral nordestino, que a gente chama de adjunto adverbial de lugar, ou advérbio de lugar. Na segunda oração, eu tenho a criança virou a página do livro. E aí eu tenho o verbo virar sendo utilizado como verbo transitivo direto, porque se vira, vira alguma coisa. Virou o quê? A página do livro. Então, neste caso, ele está sendo empregado como transitivo direto e a página do livro é um objeto direto. E na última, a menina tímida virou uma adolescente extrovertida. Uma adolescente extrovertida é o predicativo do sujeito de menina tímida. Então, nessa terceira oração, o verbo virou está sendo empregado como o verbo de ligação. Então, observe, é o contexto que é empregado o verbo que vai me dar a transitividade. Não posso decorar, o verbo virar vai ser sempre verbo intransitivo, ou vai ser sempre verbo de ligação. Não, depende do contexto que eu estou utilizando, ou depende da oração, da frase, do parágrafo no qual ele foi enquadrado. A transitividade verbal, no âmbito da predicação verbal, indica o tipo de ligação que um verbo transitivo estabelece com seus complementos. Um verbo transitivo é um verbo que necessita de complementos para completar o seu sentido. Visto sozinho, apresentar um significado incompleto. Os complementos verbais são o objeto direto e o objeto indireto, como a gente já falou. Se eu tenho objeto direto, automaticamente o verbo é transitivo direto. Ou vice-versa. Se eu tenho verbo transitivo direto, eu tenho automaticamente objeto direto. Se eu tenho verbo transitivo indireto, eu tenho automaticamente objeto indireto. Um está ligado ao outro. Se eu acho a classificação do verbo, automaticamente eu classifico os objetos também. Verbo transitivo direto. Então, verbos transitivos direto indicam o que ou quem. Eu ouvi, o que. Eu ouvi um barulho alto. Quem? Eu ouvi minha mãe. Verbo transitivo direto. Ouvir. Objeto direto, um barulho alto, minha mãe. Observe. Eu ouvi o que? Um barulho alto. Eu ouvi quem? Minha mãe. Então, eu perguntei o que ou quem e eu tenho um verbo transitivo direto quando eu faço essa pergunta. Verbo transitivo indireto são verbos que indicam em que, para que, de quem, para quem, em que. Ó, eu acredito. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Eu acredito em vida terrestre. Eu acredito em você. Então, ó, acreditar.
Acreditar é um verbo transitivo indireto, porque quem acredita, acredita em alguma coisa ou em alguém. Então, objeto indireto, vida terrestre, em você. Então, sempre que eu tiver o uso da preposição, objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. É quando indicam o que, quem ou a quem, bem como de quem, de que, para que, de quem, para quem, em quem. Ó, eu emprestei, quem empresta, empresta algo a alguém. Eu tenho os dois complementos. Eu pergunto, emprestei o quê? Um vestido a quem? A minha irmã. Ou eu dei o quê? Um lápis ao aluno. Ah, eu homenageei o professor com uma placa. Ó, eu tenho dois complementos. Nesses casos, o verbo vai ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. É o que a gente chama de VTDI. Então, ele vai ter o objeto direto e ele vai ter o objeto indireto simultaneamente. Transitividade versus intransitividade. Contrariamente aos verbos transitivos, há os verbos que não necessitam de qualquer complemento. Por quê? Porque eles são verbos intransitivos. Por que significa um verbo intransitivo, professor? É aquele verbo que é forte, ele sozinho transmite a mensagem, não há trânsito depois do verbo. A oração termina no verbo, eu não preciso dizer mais nada e a mensagem está completa. Observe os exemplos. Meu irmão nasceu, meu cachorro morreu, minha avó caiu. Então, todos esses verbos, nasceu, morreu e caiu, são verbos intransitivos, porque eles não precisam de complemento, eles transmitem a mensagem sozinhos. Um cuidado com o verbo morreu, porque muitos alunos cometem um equívoco. Observem a frase assim, minha avó morreu de câncer. E acham que de câncer é complemento verbal indireto, objeto indireto e o verbo é transitivo indireto. Não, pessoal, não é. O verbo morreu, independente da colocação, ele vai ser intransitivo. O de câncer vai ser adjunto adverbial de modo ou de causa. Depende da estrutura da oração, mas não vai ser objeto indireto. Em nenhum caso. E aí vocês podem procurar nessas referências aqui, conjugação verbal.com.br/transitividade, ou consultar nosso livro didático, ou ainda procurar em qualquer gramática que vocês vão encontrar esse assunto. Junto com essa videoaula que eu gravei agora e vou compartilhar com vocês, ainda vou compartilhar mais duas videoaulas de dois professores de referência que estão disponíveis no YouTube para, digamos assim, um plus nos estudos de vocês. Qualquer dúvida, entrar em contato sempre via Classroom ou contato via e-mail, que a gente marca uma reunião via Meet, tenta esclarecer as dúvidas por texto. Alguma coisa a gente vai fazer para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Não deixem acumular conteúdo, não deixem acumular matéria, esclareçam sempre todas as dúvidas e enviem todas as atividades. Forte abraço e até a próxima.